Vamos às escalações para você. Vasco jogando com o Jordi no gol número 1. Madison é o número 2. Jomar tem a 4. O Rodrigo é o número 3. O lateral esquerdo é Cristiano com a camisa número 6. Meio campo tem Serginho, Lucas, Nenê, Jorge Henrique, Dagoberto e Riascos fecham a escalação. Esse é o time do Vasco, escalado por Celso Roth. Vamos agora ao Coritiba. Wilson é o goleiro número 84. O Alisson Maia joga improvisado na lateral direita. Nós temos Rafael Marques, ex-jogador do Botafogo. Leandro Silva com a 15. Juan, ex-jogador do Fluminense e do Flamengo. João Paulo é o 31. Misael, 18. Lúcio Flávio, capitão, experiente. Técnica do Lúcio Flávio com a 8. Thiago Galhardo, outro velho conhecido da torcida carioca, é o 89. Negueba joga com a 7. E Henrique Almeida fez 2 bonitos gols contra o Palmeiras. Henrique é o centroavante número 91. O técnico é Ney Franco. O árbitro é Rafael Klaus. Ele é árbitro da Federação Paulista e árbitro FIFA. Os assistentes são Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Vangassi. Lembrando que o time do Ney Franco ainda não venceu fora de casa. É o pior visitante do Brasileirão. Tem 2 pontos longe de Curitiba. Começam as emoções do primeiro tempo. O jogo pode ser dramático para o Vasco e para o Coritiba aqui no Maracanã. São os primeiros movimentos. Lançamento aqui para o Thiago Galhardo. E a bola já tocada para o lado. Madison não quis correr riscos, chutou para o lado. Posse de bola para o Coritiba. São os primeiros movimentos do primeiro tempo para você. Vasco e Coritiba. Jogo de um clima pesado, de uma pressão psicológica imensa para cima dos dois times. Lúcio Flávio voltando com o Juan. O Juan trabalha a jogada, volta o lance. Juan foi titular pela primeira vez contra o Palmeiras. Passe errado. Riascos. Bom toque no meio. Lucas abriu na esquerda, chamando o apoio do Cristiano. Dagoberto pediu, Nenê também. Cristiano na linha de fundo, tentou o cruzamento. O Nenê se aproxima dele, tem 2 na marcação. Linda jogada, Cristiano, jogada sensacional. O cruzamento foi ruim, um drible incrível do lateral esquerdo, Cristiano. Jogada de talento, de habilidade, tá o Rafael Klaus. Vai voltando o Cristiano. Você vê aí o Riascos. Bom, você não era Ricardo Rocha no início, não? Exatamente. E o nome e a mudança fez bem para ele, porque ele já marcou 2 gols. Muito bem, 2 gols contra o Palmeiras. João Paulo. Juan, de longe, recuando para o Wilson. Riascos chegou. Juan de cabeça. Tentando aqui o Thiago Galhardo. Jomar. Madison, de novo Jomar. Recuando com o Jordi. Lembrando que antes da partida contra o Palmeiras, o Ney Franco quase caiu. E parece que no momento o Celso Roth balança muito no Vasco. Oswaldo de Oliveira, o nome citado. Já ouvi falar em Renato Gaúcho. Vários técnicos sendo consultados. O nome da vez seria Oswaldo de Oliveira, que não saiu bem do Vasco na Copa João Avelange. Lançamento para o Riascos. Jorge Henrique divide com o Rafael Marques. Os dois são ex-jogadores do Botafogo. Esse é Juan. 0 Vasco, 0 Coritiba. Rodrigo. Lucas pediu no meio, a bola chega no Lucas. Girando o Serginho. Procura alguém, acha ótima bola, ótimo passe para o Madison. Dagoberto pediu. Madison faz o cruzamento. Olha a sobra na entrada da área. Nenê consegue o domínio no meio de 2, brigou. Riascos dividiu, acaba sendo desarmado. Sai jogando Curitiba pela direita. Leandro Silva. Negueba. Rafael Marques dá um chutão para frente de qualquer maneira. E o Henrique vem atrás da bola. Henrique e Rodrigo. Falta do Henrique Almeida. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize.
Luiz, e um outro nome cotado muito no Vasco é o Guto Ferreira, né? Guto Ferreira, que trabalhou na Ponte Preta, foi demitido recentemente. O Doriva assumiu a equipe de Campinas, mas é um dos nomes cotados aí para, enfim, possivelmente assumir o Vasco, caso o técnico Celso Roth caia. Guto foi um nome cotado também no Internacional e vem de um belo trabalho na Ponte Preta. Em relação ao Vasco, o Eurico, ele é muito claro, ele não gosta dizendo o Vasco, de demitir treinadores. Ele mantém a base, ele gosta. Agora, é claro, futebol é resultado. E na última entrevista dele, ele deixa isso um pouco claro, né? Que o resultado é importante. Então, é claro que uma derrota hoje, eu acho que fica insustentável a permanência do Celso. Lá vem o Coritiba. Henrique, chamando Negueba, tentou o cruzamento. Rodrigo. Vira a jogada na esquerda. Mais uma posse de bola para o Coritiba. Esse é Misael. Tenta o drible, perde para o Nenê. Juan, boa bola para o Negueba. Tem cruzamento na direção do Henrique. Chegou no Galhardo. Linda jogada do Thiago Galhardo. Tá batendo o Jordi. Ricardo, como você classificaria isso? Uma puxeta? Puxeta, Luiz, puxeta. Isso aí é um velocípede, né? Não é uma bicicleta. Não chega a ser uma bicicleta, né? Não chega a ser uma bicicleta. Defesa do Jordi. Thiago Galhardo apostando corrida pela direita. Teve falta do Cristiano, o juiz entendeu que não. Último toque do Cristiano, bola para o Coritiba. Vasco e Coritiba voltam a jogar aqui no Maracanã depois de 19 anos. O último jogo foi em 96. O jogo foi pelo Brasileirão e o Coritiba venceu em 96 por 3-2. Desde então, o Vasco quase sempre joga em São Januário, aqui no Rio. Nenê. Passou bem no primeiro lance, faz a proteção, passa da linha da bola, foi desarmado. Bola para Lúcio Flávio. Ele e Jorge Henrique foram companheiros no Botafogo. Falta do Jorge Henrique no Lúcio Flávio. O Lúcio está sinalizando ali para o Jorge Henrique. Eu já estou jogando de máscara, com o nariz machucado. Você ainda vem de cotovelo? Vamos ver se teve cotovelada mesmo. Por esse ângulo. Negueba está aberto na esquerda. Lá vem Coritiba com Negueba. Puxa para o meio. Boa virada de jogo para o Galhardo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Daqui a pouquinho vamos trazer as opções do Ney Franco e do Celso Roth nos bancos. Já, já. O Jordi está demorando a repor a bola em jogo. A torcida do Vasco já começa a ficar impaciente. Obviamente o Coritiba vai tentar jogar com essa impaciência. Vai cozinhando o jogo, vai administrando esse 0-0 para ver se o Vasco se expõe mais. Riascos na entrada da grande área. Passe errado aqui para o Madison. E o Coritiba tem o Juan como um excelente armador de ataques. De novo o Juan. Lúcio Flávio. Jogadores experientes vão dando uma cadenciada no jogo. Falta no João Paulo. Situação envolvendo a bronca da torcida com o João Paulo. Chega uma situação, Ricardo. Um dos símbolos, ou o símbolo do Atlético Paranaense, seria uma caveira. Os torcedores estavam dizendo que o João Paulo tem uma caveira tatuada nas costas. O Ney Franco negou. Bom, se tiver uma caveira tatuada também, é uma das tatuagens mais comuns. Exatamente. Eu acho que o que importa é o que você faça dentro de campo, não fora de campo. Eu acho que o João Paulo é um bom jogador. Agora, é claro, tem esse problema, né, que eu digo assim, entre aspas, que ele jogou no Atlético. Então, há essa pressão da torcida em relação ao João Paulo. Mas ele é bom jogador. Pode ser um bom momento no jogo aéreo. Lúcio Flávio faz o cruzamento na direita. Tentava a jogada ali com o Leandro Silva. Leandro perdeu a bola e sai para o jogo Vasco. Nenê ficou reclamando do Cristiano, queria a bola mais na frente. Riascos. Cristiano na entrada da área, bateu mal. Bola foi desviada. Dagoberto levou as mãos à cabeça aqui, que ele estava livre na ponta direita. Vasco 0, Coritiba também 0. Negueba, ex-jogador do Flamengo e do São Paulo. Juan, outro ex-jogador do Flamengo e do São Paulo, entre outros, né? O Juan é mais rodado que o Negueba.
Ricardo, gostou desse início de jogo? Bom jogo, Luiz. Há uma pressão maior em relação ao Vasco, né, em marcar o gol. O Curitiba marca forte, principalmente nas laterais do campo. O Thiago Galhardo pelo lado direito, o Negueba pelo lado esquerdo, se revezando, e na frente definido o Henrique, né? E o Vasco não, tá tocando, tá buscando a bola, apesar de faltar entrosamento do Nenê e o Jorge Henrique, mas eles estão correndo. Eu acho que é importante. O Nenê é um jogador que tem essa qualidade, né? E o Vasco tem que aproveitar. Olha isso. O cruzamento do Nenê pro Dagoberto, a sobra fica com o Jorge Henrique, bateu pro gol, no meio do gol defendeu o Wilson. Aí tem que aproveitar principalmente o Nenê, porque esse jogador de qualidade, o Jorge é um jogador mais tático dentro de campo, de marcação, de voltar com os laterais. Agora o Nenê não, o Vasco tem que aproveitar hoje, principalmente o Nenê, porque é um jogador que tem essa qualidade de colocar a bola bem, principalmente para os atacantes. Esse é Negueba. Faz a virada de jogo para o Galhardo na direita. O toque de cabeça para o meio. Lúcio Flávio tentou o domínio. Quase conseguiu ajeitar para o Henrique. Nenê. Ótimo lançamento, impedimento de Dagoberto. Subiu a bandeira. Marcado o impedimento do ataque do Vasco com o Dagoberto. Outro velho conhecido do torcedor paranaense, revelado pelo Atlético Paranaense. Tentar ver de novo, lance difícil, hein? Vasco e Curitiba precisando muito de vitórias no Campeonato Brasileiro. Dagoberto para o meio, para o Jorge Henrique na entrada da grande área. Abre espaço pela direita, travado na hora do cruzamento. Bola para o Vasco. Luiz. Marcos Carvalho. Só para complementar a questão do Kleber Gladiador, ele que passou por uma cirurgia há mais ou menos 1 mês e meio e volta em mais ou menos 1 semana a jogar na equipe do Curitiba. O Kleber fez uma coisa rara. Nesse momento de recuperação, ele pediu para não receber salários. 0 a 0 Vasco e Curitiba. Nenê na cobrança do escanteio. Luiz chama a atenção ali do Rodrigo, não quer que ele agarra com o Rafael Marques. Câmera colocada dentro do gol do Wilson. Bonita imagem para você. Nenê batendo escanteio. Bola fechada, Wilson tira de soco, não é um goleiro muito grande. Nenê na sequência do lance. Driblou, perdeu a bola para o Negueba. Erra Negueba, presente para o Jorge Henrique. O cruzamento para o Riascos. Sobra no peito do Jomar. Girou na boa, ainda Jomar. Tocou melhor ainda para o Nenê. Caiu. Segue o lance, tira o Curitiba. Nenê fica pedindo pênalti. Vamos ver o que aconteceu. Ótima jogada do Jomar. Que lançamento. Rafael Marques dava condição. Pênalti do Negueba, Ricardo? Alguma coisa? Não foi nada. Não foi nada. Ombro a ombro, para mim não houve nada. Lá vem Vasco, tentando uma pressão. Chute do Lucas. É tiro de meta apenas para o Wilson. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo Uno, descolado como você. Mais uma vez, jogada legal. Negueba entra na disputa, não houve nada. E o árbitro chamou a atenção ali do Nenê. Pelos gestos ali, parece que ele chamou a atenção dizendo, ó, se ficasse atirando, vou dar cartão. E normalmente nesse lance a arbitragem brasileira está dando cartão amarelo. Vasco chegou a 15 rodadas na zona de rebaixamento. E o Vasco, depois da derrota para o Santos, foi para a última colocação do campeonato. Nenê, boa bola para o Jorge Henrique. Trabalha o lance, de pé em pé. Lá vem Cristiano, bateu para o gol. Para fora. Bonita jogada, de pé em pé. Jorge Henrique. Lucas, Cristiano. Curitiba buscando a sua primeira vitória fora de casa. Luiz, e esse é o resultado para quem vai ficar na lanterna, porque quem perder é o lanterna. E se ficar empatado, o Vasco vai ser o lanterna nessa virada do turno. E aí eu volto àquela situação que eu já falei anteriormente. Nos últimos 10 anos, quem terminou na lanterna do turno foi rebaixado nos campeonatos brasileiros. João Paulo trabalhando com o Negueba. Juan pediu. Ainda Negueba, puxa para o meio. Levantou a cabeça, o Leandro passou pedindo na direita.
Bola fica fácil para Jordi. Reposição veloz e boa reposição. Botou o Cristiano para correr na esquerda. Dagoberto pede no meio. Tem cruzamento para o Riascos. Lúcio Flávio. Mais uma sobra do Vasco. Nenê vai bater de muito longe. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. A proposta do Ney Franco é muito clara, jogar fechadinho atrás. Vai administrando o jogo nesse primeiro tempo. O Vasco tem 60% do tempo de posse de bola. O Coritiba fica fechado, esperando uma chance. Aliás, talvez a melhor chance do jogo tenha sido do Coritiba. O Vasco teve aquela boa chance com o Rodrigo. O Coritiba teve uma com o Lúcio Flávio. Juan. Riascos ganha. Nenê. 0 Vasco, 0 Coritiba. É jogo tenso demais aqui no Maracanã. Leandro. Saiu jogando mal para o Coritiba. Esse é Serginho. Temos 33 primeiro tempo de jogo. Vasco 0, Coritiba também 0. Domina Riascos. Lucas. Serginho. Dagoberto de primeira. Corte do Alisson Maia. Domina bem Rodrigo. Serginho. Jomar. Juan toca de cabeça com o Negueba. Erra Negueba. Deu um presente para o Lucas. Serginho. A torcida avisou ali a presença. O torcedor se desesperou com a chegada do Henrique. Falta! Falta muito perigosa. Dagoberto derrubado pelo Leandro Silva. Pode ser um ótimo momento para o Vasco na bola parada. O torcedor está tão aflito, Ricardo. Está tentando jogar com o time. Gritou da arquibancada avisando a chegada do Henrique. É o desespero do torcedor, Luiz. Até para ajudar a equipe, empurrar essa equipe. Nessa jogada você vê o desespero. Quando a bola chega no jogador do Vasco, ele avisa que está chegando um jogador do Coritiba. Pior ataque da competição é o ataque do Vasco. O Vasco tem 8 gols. O Joinville e o Coritiba marcaram 12. Então o Vasco está a 4 gols do segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Pode ser um bom momento na bola parada. 0-0 Vasco e Coritiba. Wilson preocupado. Rodrigo é bom na bola parada. Nenê também está ali no lance. Wilson praticamente no meio do gol. Está dentro do gol, inclusive, o Wilson nesse momento. Vai armar a barreira mais uma vez. Chegamos a 35. Momento de expectativa aqui no Maracanã. Autoriza o juiz. Vamos ver quem bate. Bate o Rodrigo, bateu forte, bateu mal. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Canta a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Lúcio Flávio subiu ali com o Jomar. Thiago Galhardo consegue o giro, passou pelo Cristiano. Forçou o toque no meio para o Henrique. Ele briga com o Jomar, teve puxão do jogador do Coritiba. Falta do Henrique Almeida no Jomar. Henrique está jogando como centroavante, fez 2 gols na partida contra o Palmeiras. Lembrando que o Kleber está tentando uma volta, não tem prazo para voltar ainda. A lesão do Gladiador aconteceu na estreia. Tem isso também, né? Estreia na vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro na 8ª rodada. O Kleber se machucou. E você falando aí, Luiz, os números também não mentem essa posição do Vasco da Gama. Você vê 18 jogos, 8 gols marcados. Muito pouco. É muito pouco para quem quer almejar pelo menos estar entre os 10 aí. Então o Vasco realmente... E não só isso, se não me engano, é a defesa mais vazada também da competição. Além de ser o ataque
Então você junta as duas coisas, que aí está o resultado do Vasco. E lá vem o Coritiba na boa, com o Negueba, ele tem habilidade. Entra na grande área, Negueba. Trocou de perna, conseguiu um cruzamento, sai do gol, Jordi. A defesa do Vasco levou 30 gols. É a mais vazada. O saldo de gols do Vasco é de menos 22. E lá vem Vasco com o Serginho. Falta do Lúcio Flávio. Falta e cartão amarelo para Lúcio Flávio. Os pendurados no Coritiba: Alan Santos, Fabrício Baiano, Helder, Leandro Silva, Negueba, Rosinei, Rui e Thiago Galhardo. Alguns afastados aí nessa lista. Rosinei, por exemplo, está afastado, está treinando à parte. Mais uma vez tem falta para o Rodrigo ou para o Nenê. São os dois batedores do Vasco no momento, os dois estão posicionados. O empate é muito ruim para os dois. 0 Vasco, 0 Coritiba aqui no Maracanã. Partiu o Rodrigo, soltou a bomba. Para fora mais uma vez. E a torcida vai. Ouça a reação do torcedor vascaíno. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Sobra do Coritiba com o João Paulo. Misael. De novo João Paulo. Boa virada de jogo na esquerda para Negueba. Juan faz a ultrapassagem. Henrique se posiciona no meio. Pedalou, driblou, passou na boa Negueba. Esticou com o Juan. Levantou a cabeça, faz o cruzamento. A bola desvia, não chegou no Galhardo. Negueba briga. Jomar para frente. João Paulo. Leandro Silva. A devolução está na fogueira para o João Paulo. Lúcio Flávio para cima, para longe. Marcos Carvalho está lá embaixo, acompanhando de perto os dois bancos. Marcos, como é que estão os treinadores nesse momento? O Celso Roth bem mais calado, né? Ele orientando bem o posicionamento da equipe, mas muito mais calado do que o Ney Franco. Ney Franco falando bastante com a equipe até agora. Nenê, pela esquerda. Acabou sendo desarmado pelo Misael. O último toque foi do Nenê. E aí a torcida, que até esse momento, 42, estava jogando com o time, começa a ficar impaciente. E essa é a aposta do Coritiba. Nitidamente o Coritiba aposta nisso. Na impaciência, no nervosismo do time do Vasco. Vai jogar na intranquilidade do Vasco. É claro que o Coritiba é importante ganhar. Mas como o gol não sai, a torcida do Vasco começa a vaiar. Há uma intranquilidade por parte da torcida e isso cai dentro do campo. E o Coritiba vai aproveitar isso, principalmente nesse segundo tempo. Por enquanto, 0-0. Teve falta toda a Dagoberto. O juiz esperou para ver se o Coritiba levaria vantagem. Falta toda a Dagoberto. Lembrando que o Ivan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Kleber Gladiador e Keirson estão se recuperando. O Bonfim também está se recuperando. E temos os afastados do Coritiba, que aparentemente não vão voltar. O Vasco não tem o Guinha Azul e o Rafael Silva, que estão suspensos. O Luan tem uma lesão. Riascos muito fraco. Nenhum perigo para o Wilson. O Luan tem uma lesão grau 1 na coxa, está fora. Ney e Éder Luiz estão no departamento médico. Sem falar no Martin Silva. Desfalque de última hora. Henrique faz o toque para o Galhardo. Martin Silva sentiu um desconforto, um problema na coxa. Na Arena da Baixada, Ricardo Oliveira perdeu mais um pênalti. 0 Atlético, 0 Santos. Martin Silva pegou um pênalti do Ricardo Oliveira no meio de semana na vitória do Santos sobre o Vasco. 1 minuto de acréscimo, Luiz.
Rodrigo. Falava do Martim Silva. Há quem considere que o Martim impediu uma goleada do Santos sobre o Vasco no meio da semana. Juan. Com calma, saiu jogando bem. Toque de primeira. Ótima distribuição para o Galhardo. Lucas chegou na marcação. Galhardo bateu para o gol sem perigo nenhum. Madison. Contra o Santos, o Rotti apostou no Júlio César no meio. Riascos sozinho no ataque. Herrera e Dagoberto começaram no banco. Vamos ver o Jorge Henrique. O Vasco vai tentando encontrar um time. Estamos na última rodada do primeiro turno. Nenê tenta a jogada dentro da grande área. Wilson sai do gol. Segundo tempo contra o Santos, aí Vasco jogou com 3 atacantes, com Herrera, com Rafael Silva, com o Thales. Mas aí, Luiz, bate a ideia. Desespero, né, exatamente, não pode acontecer. O Vasco precisa entrosar uma equipe. Toda semana é uma equipe diferente. Às vezes por contusões, mas principalmente por muitas contratações. São vários jogadores de ataque. Se você pegar, você tem um Thales, você tem um Herrera, você tem um Riascos, você tem um Dagoberto. Enfim, você tem muitos jogadores. Então, acho que você tem que primeiro entrosar uma equipe. Essa é a minha equipe titular e não tentar fazer tantas mudanças como está ocorrendo na equipe do Vasco da Gama. Uma equipe tranquila, você vê que é uma equipe que corre batalha, mas totalmente desentrosada. E isso pesa na hora do campo, na hora do jogo. Termina o primeiro tempo e aí a torcida vaia. Fim de primeiro tempo, o drama continua para o Vasco e para o Coritiba. Futebol 2015. Apoio Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Novo Uno. Descolado como você. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Agora com ingresso para o Rock in Rio. Shampoo Clearman. Limpeza profunda. Refrescância e zero caspa. E Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Filha, sabe aquela poupança que eu tô fazendo? Você vai ajudar no meu casamento? Não, vou comprar um barco pra pescar. Mas pai, eu já tô namorando há 10 anos, né? Mas o barco é meu sonho. Você não precisa mais desistir de um sonho para realizar outro. Promoção Quem Tem Sonhos tem poupança da Caixa. 30 prêmios mensais de 10 mil, 5 prêmios de 50 mil e um prêmio final de 500 mil. Para concorrer, faça depósitos de R$300 ou mantenha um saldo a partir de 5 mil na poupança. Sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clearman Limpeza Profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clearman Limpeza Profunda, refrescância e zero caspa. Porque não tem nada a esconder. Somos sócios, torcedores, apaixonados por descontos e títulos ganhamos no bolso e nos gramados. Com futebol melhor pro seu time, melhor pro seu bolso. Seja sócio torcedor, ajude seu time e tenha descontos na Brahma e centenas de produtos e serviços. Futebol melhor pro seu time, melhor pro seu bolso. Beba com moderação. Dizem que nesse planeta tem uma gasolina muito evoluída, uma tal de original. É no Posto Ipiranga. E original aditivada para melhorar o motor da nave. Posto Ipiranga. E o tal Connect Car que passa reto nas cancelas espaciais? No Posto Ipiranga. Hã? Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. You want me. You want me to stay. Com Vivo Renova, seu aparelho antigo vale até R$ 1.500 na compra de um novo. Vivo.
O novo Uno é descolado, moderno e vem completão. Olha isso. Vem com isso, isso e isso. 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 E ainda tem isso. E mais isso. Só isso. Isso que é carro, hein? Novo Uno. Descolado como você. Começa o segundo tempo, saída do Vasco. São os primeiros movimentos. Lucas, tocando com o Jomar. Rodrigo. De novo, Jomar. São os primeiros movimentos da segunda etapa aqui no Maracanã. No jogo de times desesperados no campeonato. Vasco e Coritiba precisando da vitória. Dagoberto. Falta nele. Segundo o juiz, o Alisson Maia levantou demais a perna. E aí o Dagoberto, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se chegou a ser tocado. Foi. Chute no rosto. Tá caído aí Dagoberto. No Campeonato Carioca, o Dagoberto chegou a ser utilizado, Ricardo, como um 10, como um homem de meio campo, para dar o passe para os outros. Ele estava gostando da função. Hoje está jogando mais aberto. O Nenê joga como 10 hoje. Gosto mais ele pelo meio. Eu gosto ele fazendo essa função de segundo atacante. Eu acho que ele tem essa característica. É um jogador que toca bem a bola, é inteligente. Não gosto dele aberto. Até porque esse jogador que joga aberto, ele tem que ter velocidade. Principalmente para buscar o fundo, cortar pelo meio. E ele não é o jogador mais... Ele tem uma idade com essa velocidade. Mas ele é inteligente. Sabe tocar muito bem a bola. Eu gosto mais dele fazendo a função pelo meio como segundo atacante. Aí a aflição do veterano, torcedor vascaíno. Tá caído aí o Dagoberto, vai sair de maca. O torcedor tá acreditando. Falta perigosa a favor do Vasco na cobrança. O estreante Nenê. 0-0 Vasco e Coritiba aqui no Maracanã. Nenê faz o cruzamento pro Rodrigo. Ele tentava a cabeçada, chegou empurrando. Falta marcada a favor do Coritiba. Coritiba está tentando mudar no jogo de hoje um péssimo retrospecto que tem em jogos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Coritiba empatou até o momento com o Goiás, com o Joinville, empatou com o Figueirense e perdeu para o Avaí. Todos estão na frente do Coritiba no momento na classificação. E todos com uma diferença enorme, né, Luiz? É de 5 pontos, muita coisa. Então o Coritiba precisa urgentemente buscar essas vitórias, porque senão a coisa começa a complicar. Volto a dizer, são dois clubes, duas equipes com problemas seríssimos, apesar de estar ainda no primeiro turno, mas realmente com problemas seríssimos, porque necessitam ganhar o jogo. O Riascos ficou olhando e aí chegou ali na velocidade. O Thiago Galhardo tirou a bola dele, tá até sorrindo ali o Riascos. Dagoberto já voltou e já perdeu. Esse é Lúcio Flávio. Está jogando pela direita, Leandro Silva. Henrique. Leandro. Tentava o Lúcio Flávio, o Rodrigo tirou, chamando o Cristiano. Passe errado do Cristiano, posse de bola para o Coritiba. Quase 4 minutos no segundo tempo. Serginho, presente para o Henrique. Usou o corpo, protegeu, pediu uma falta do Jomar, segue o lance. Serginho se atrapalha, Lúcio Flávio com categoria para o Henrique de primeira, chamando Negueba. Jomar. Pico para frente, pico para ninguém. Bola para o goleiro Wilson. Falta do Henrique. Vasco não vence há 4 rodadas no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Palmeiras por 4-1, para o Corinthians por 3-0, empatou com o Joinville aqui no Maracanã e perdeu para o Santos por 1-0. Coritiba vem de vitória por 2-1 sobre o Palmeiras e o Ney gostou muito, porque quando o Coritiba tomou o gol de empate, segundo o Ney, não se desesperou. Saiu jogando mal, agora o Coritiba. Lá vem Vasco com o Dagoberto.
Sai do gol Wilson, a bola fica com o goleiro. Temos apenas 6 minutos no segundo tempo. Temos ainda mais uns 41, 42 pela frente. O torcedor do Vasco já está numa aflição imensa. Aliás, se você vir a campanha do Vasco, a aflição já vem de algumas rodadas. Exatamente, não é só esse jogo, não é o 40, 41 minutos que faltam. Mas a aflição ela vem diante dos erros do Vasco da Gama, não vem jogando bem, tomando muitos gols, não faz gols. Então há uma irritação enorme por parte da torcida vascaína. Negueba, Lúcio Flávio. Henrique, de novo Negueba. Vem para o meio, faz a proteção com o corpo, ainda Negueba, girou na boa para a esquerda, girou bem. Henrique, Lúcio Flávio, troca passes do Coritiba. Henrique, Rodrigo desarma, lá vem Vasco. E o contra-ataque pode ser perigoso. Dagoberto perdeu algum tempo, a torcida se irritou. Mas a distribuição foi boa para o Madison. O cruzamento, tirando de cabeça ali, o Alisson Maia. Luiz, com cartão amarelo aí do Dagoberto, ele está suspenso para a próxima rodada. Terceiro cartão amarelo dele. Boa proteção do experiente Juan. Como mandante, o Vasco tem 9 pontos em 9 jogos no Brasileirão. Agora, como o Vasco tem apenas 8 gols no campeonato, fez apenas 5 como mandante e tomou 15. 0 a 0 Vasco e Coritiba. Estamos na última rodada do turno. Jogo, infelizmente, para as torcidas do Vasco e do Coritiba, vale a lanterna. Cristiano. Puxa para a entrada da área. Bom desarme ali do Rafael Marques. Esse é Lucas. Rodrigo. Jomar, o Coritiba todo fechado atrás. O homem mais adiantado é o Henrique Almeida. Riascos. Desarmado pelo Juan. Lucas. Daí para Nenê na entrada da área. Jorge Henrique. Chamando o Dagoberto. Tentou o giro, brigou, perdeu. Tirou ali do jeito que deu o Alisson Maia. Negueba divide, ganha para o Coritiba. E olha o contra-ataque. São 3 contra 3. Lá vem Coritiba. O ataque é muito perigoso. A bola foi tocada na direita para o Galhardo. Bateu cruzado, bateu mal. Recua para o Jordi. Sai jogando o Vasco. Essa é a aposta do Coritiba. O Coritiba joga por um contra-ataque. Vai jogar na intranquilidade, como é agora, o erro de passe, e buscar esse contra-ataque. A equipe do Vasco está muito tranquila, errando muitos passes. E o Coritiba, numa dessa, aproveita nesse contra-ataque, principalmente quando o Negueba está buscando essa velocidade. Coritiba jogando pela 10ª vez como visitante no Campeonato Brasileiro. Lúcio Flávio. Henrique, o lançamento na direção do Juan. Dominou o Juan. Tentou o cruzamento. Ganha o escanteio o Coritiba de Juan. Coritiba como visitante tem 2 pontos apenas. 2 empates e 7 derrotas como visitante. Coritiba, Santos e Sport são os únicos times que não venceram como visitantes. Rafael Marques fica ali praticamente dentro do gol. É escanteio para o Coritiba. Cobrança de Lúcio Flávio. Faz o cruzamento. Sobra fica ali na entrada da pequena área. Tirou do jeito que deu o Jomar. Dagoberto. Volta o lance. Cristiano, Dagoberto de primeira. Tentava o Nenê aqui na frente. Negueba. Lucas. Dividiu com o Henrique. A sobra fica com o Rodrigo. Chegamos a 10 minutos, Brasileirão 2015. Última rodada do primeiro turno. Vasco, no momento, é o último colocado no campeonato. Vem para cima do penúltimo Coritiba. Cristiano. Pegou aqui no Leandro Silva, que evitou o escanteio. Mas a única... Vamos lá. Jorge Henrique. Travado pelo Leandro Silva. Ricardo Rocha.
A única diferença, você citou o Sport aí, mas o Sport ganha dentro de casa. O problema não é só... não perde fora, exatamente, não é somar pontos fora, mesmo que seja um empate. Mas é que você ganha os jogos dentro de casa. Nem isso Curitiba e Vasco está fazendo na competição. O Sport perdeu muito pouco como visitante. Nenê, cobrança de escanteio. O Wilson sai do gol, dá um soco o goleiro do Curitiba. Negueba briga na entrada da grande área, a sobra fica com o Rodrigo. Todo o Curitiba recuado, o Vasco vem para cima. O jogo ganha em emoção. Tirando de cabeça Misael. Cristiano. Pisa na bola, ginga, encara a marcação. Lucas. Rodrigo. Jomar. Bola tá queimando, hein? A intranquilidade aumenta minuto após minuto. Veja o desespero do torcedor do Vasco aqui no Maracanã. Tá nervoso, grita, e aí a senhora torcedora do Curitiba tá ali numa pipoquinha, tá mais relaxada, né? É claro, o nervosismo maior é do Vasco da Gama, é aquilo que eu falei. Você, quando joga dentro de casa, principalmente numa competição como essa e como está o Vasco da Gama, você precisa vencer, você não tem que pensar. O Vasco hoje, ganhando 50% dos jogos dentro de casa, praticamente pode ser que se salve ainda, pode ser. Então tem que ganhar. Outro resultado realmente é um resultado que o Vasco vai ter muita dificuldade para sair dessa zona de rebaixamento que não seja a vitória. Bola tocada de cabeça para o Jorge Henrique. Ajeitou para o Nenê. Tentou o drible, foi desarmado. Fez falta na sequência, falta para o Curitiba. Sempre lembrando, Ricardo está falando da situação do Vasco, a do Curitiba é muito parecida. O Curitiba precisa muito de vitórias no Couto Pereira, especialmente. Serginho. Jomar. Chamando o Jorge Henrique. Rafael Marques tirou. Negueba completa antes do Madison. Vasco vai chegando a apenas 14 pontos em 19 jogos. O Curitiba apenas 16 em 19. Campanhas muito ruins. Nenê de primeira. Para fora. Torcedor aplaude. Tiro de meta para Wilson. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Marcos Carvalho. Vem Herrera, 19, e sai o número 7, Dagoberto. Primeira modificação no Vasco, também vai entrar o John Clay e sai Jorge Henrique. Entrando então John Clay e sai Jorge Henrique também na equipe do Vasco. Tá aí o Herrera, jogador que briga muito. Disposição nunca faltou ao argentino Herrera, mas lembrando que na Argentina ele tinha o apelido de quase gol. Ele era o quase gol na Argentina. Vamos ver o Curitiba. Lá vem Henrique na entrada da área, bateu pro gol, passou perto mais uma vez. O Curitiba leva perigo com o Henrique Almeida. Luiz, o maior problema do Vasco é fazer gol. E a característica de todos esses jogadores do Vasco que foram contratados não é de artilheiro, não é de fazer muitos gols. Acho que o que tem mais gols aí tem um Riasco. Então é muito pouco. A característica não são de goleadores. A função é quase a mesma. O Jorge Henrique são bons jogadores, não são maus jogadores. Mas o Vasco precisa de um goleador. O Riascos tem 5 gols em 15 jogos com a camisa do Vasco. Dando isso com a Copa do Brasil também. Faz hoje seu 16º jogo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, quem tem sonhos tem poupança da Caixa. O jogo fica dramático para o Vasco e para o Curitiba. Nenê, na linha de fundo, acabou o campo para ele. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Novo Uno, descolado como você. Torcendo também desesperado ali, o outro gritou, tá bom, tá bom, tá bom. São maneiras diferentes de torcer.
Coritiba, no momento, errou 24 passes. O Vasco errou 36, portanto, 60 passes errados. Muito passe. É a intranquilidade das duas equipes de querer fazer o gol, de ter a pressa de fazer o gol. E principalmente o Vasco da Gama, errando muito e dando esse espaço para que o Coritiba aproveite esses contra-ataques. John Clay botou na frente, pediu uma falta. Segundo Klaus, John Clay cavou. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. John Clay teve grande atuação contra o Fluminense. Aliás, no Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou do Flamengo e do Fluminense. Bola equada para Jordi. Campanha do Coritiba, uma campanha de apenas 3 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Negueba. Bonita jogada do Negueba. A campanha do Vasco também tem apenas 3 vitórias. Mas o Vasco perdeu muito mais. Perdeu 11 vezes e empatou 4. Tá caído aí Negueba. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Falta do John Clay no Negueba. E aí o Negueba sentindo cãibras. Antes do jogo contra o Palmeiras, a última vitória do Coritiba foi no dia 28 de junho. Venceu o Cruzeiro por 1-0. Essa vitória sobre o Cruzeiro foi na 9ª rodada. E depois, como o Ricardo falou, o Coritiba não está ganhando no Couto. Empatou 4 jogos em casa contra Joinville, Ponte Preta, Corinthians e Goiás. Mas o tempo vai passando, o desespero aumenta e aumenta flagrantemente. Lá vem Coritiba, com o experiente Juan. Faz o cruzamento na segunda trave, Jordi. Bola saiu, é tiro de meta para o Vasco. É claro que é o desespero do torcedor. Ele acha que dá. E é claro que os jogadores também têm que acreditar. Luiz, é o primeiro turno, ainda faltam 19 jogos. Mas o maior problema é da maneira como o Vasco está jogando. O Vasco está jogando muito mal esse Campeonato Brasileiro. Fez um péssimo primeiro turno. E como é que vai ser no segundo turno? Então há um desespero do torcedor vascaíno em relação à sua equipe. Porque a equipe não joga bem, muitas contratações, uma equipe que não está entrosada. E isso a gente vê dentro de campo. Está jogando o Juan. E a situação tanto para o Vasco quanto para o Coritiba é a seguinte, eu citei há pouco, os times venceram apenas 3 jogos em todo o primeiro turno até o momento. Lá vem Coritiba. Esquerdinha na entrada da área, boa bola. Era para chegar no Juan, o Juan estava entrando livre pela esquerda. O Coritiba trabalha, passe errado para o Evandro. O time pode mudar completamente no segundo turno? Pode, obviamente. Vimos já na história do Campeonato Brasileiro arrancadas espetaculares. Uma emblemática foi a do Fluminense em 2009, por exemplo. O Fluminense, se eu não me engano, venceu 8 jogos em 10. Os 10 últimos. Mas nada indica que esse tipo de milagre vai acontecer no momento. Nem para o Vasco, nem para o Coritiba. Nenê. Tentou o drible entre as pernas. Tirou Leandro Silva. 0 Vasco, 0 Coritiba. Rafael Lucas tocou no meio com a esquerdinha. Foi facilmente desarmado pelo John Clay. Tá querendo o jogo John Clay. Nenê pediu na esquerda. John Clay se empolgou, adiantou, foi travado pelo Lúcio Flávio. É desespero. Rafael Lucas. Coritiba bem mais calmo nesse momento em campo. Rafael Lucas para o Negueba. A devolução para o Rafael Lucas. Negueba divide, ganha com Sola. Vai saindo de campo aqui o Negueba. Na verdade, ele permanece em campo. Quando esticou a perna, as câimbras voltaram a incomodar. Fim de jogo promete, hein? Jogo tenso, fim de jogo promete muitas emoções aqui no Maracanã. Cristiano. Passe errado para Herrera. Ganhou ali o Alisson Maia. Lá vem o Coritiba. 4 do Coritiba contra 4 do Vasco. Esticou a perna, tirou na boa Jomar. John Clay.
Curitiba perde os contra-ataques. Exatamente, eu te falei antes, o Curitiba está errando muitos passes. É mais por erro do Curitiba do que acerto de posicionamento do Vasco. O Negueba abriu na jogada, joga com o Negueba, vai para a área. Então mais um erro de contra-ataque do Curitiba e aí facilita a defesa do Vasco a recuperar a jogada. Falta no Nenê. Última mudança no Vasco, Luiz. Entra Thales, sai Riascos. Thales em campo, saindo Riascos. Riascos veio do Cruzeiro para o Vasco. Assim como o Seymour. Aí Thales em campo. (42 no segundo tempo). O Rodrigo está amarrando a chuteira. Pode ser um bom momento na bola parada. Nenê ou Rodrigo. Vamos ver quem bate. Falta para o Vasco. Preocupação para o Wilson. Partiu o Rodrigo. Soltou a bomba. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. John Clay raspou de cabeça, a bola chegou no Wilson. Juan. Lúcio Flávio. 0 Vasco, 0 Curitiba. De novo Lúcio Flávio, virando o jogo na esquerda, chamando Negueba. Juan faz a ultrapassagem, lá vem Negueba, puxou para o meio, ajeitou, abriu espaço para bater, colocado. Levou o perigo. Boa jogada do Negueba, Ney Franco anda de um lado para o outro. Evandro puxou ali a camisa do Cristiano. John Clay, passe errado para o Nenê. Curitiba trabalha com mais calma, trabalha na direita com Leandro Silva. Força a jogada na entrada da grande área. O corte foi do Jomar, que se complicou. Olha a chance do Evandro! Gol! É do Curitiba! No fim do jogo, o Curitiba marca com Evandro. Festa paranaense, festa coxa branca no Maracanã. Evandro, no fim, o Vasco errou, o Vasco entregou de presente. Veja mais uma vez, Jomar com a bola dominada, se complica, passe errado. Ele deu de presente ali para o Rafael Lucas, deu na boa para o Rafael Lucas. E o Rafael tocou para o Evandro, é gol do Curitiba. 0 Vasco, 1 Curitiba, Evandro. O Curitiba vai conseguindo uma vitória muito importante aqui no Rio. Vai vencendo o seu primeiro jogo como visitante. Aí a festa do Evandro. Torcida do Vasco vai embora. 0 Vasco, 1 Curitiba. E lá vem Curitiba mais uma vez. Tem lançamento à frente para o esquerdinha. Jordi saiu do gol. Ricardo Rocha. Luiz, tudo quando começou. Erro na defesa, erro no ataque, erro no meio. E agora um erro na saída de bola do Jomar. O Curitiba aproveitou. E tem mais, o Curitiba poderia ter aproveitado antes. O próprio Curitiba não acreditava, principalmente nessa jogada de contra-ataque. O Curitiba poderia ter matado o jogo antes. Errou muito espaço, o Ney estava reclamando isso. E no erro de saída de bola, 1-0 Curitiba. Teve paciência até o fim, foi pragmático o time do Ney. Vai chegando agora a 18 pontos. Vai fazendo 6 pontos em 2 jogos. Lá vem Negueba, vai valorizar a posse de bola lá na esquerda. A situação do Vasco é desesperadora com 13 pontos. Troca passes o Curitiba. Jomar fez o corte, Herrera. Bola errada, passe errado. Dificílima também a situação do Celso Rotti nesse momento. É difícil, Luiz. O futebol é feito de resultados. Eu acho que há uma série de erros dentro do Vasco da Gama. Começa por muitas contratações que eu não sei se às vezes é perguntado ao treinador. Porque são contratações que
que o jogador chega, um dia ele já joga sem ritmo. E não só foi essa, são várias contratações que foram feitas que o jogador precisou estrear pela dificuldade do Vasco da Gama. E isso realmente mostra aí o que é o Vasco da Gama nesse campeonato brasileiro. 13 pontos em 19 jogos. Uma campanha de 3 vitórias, 4 empates. E essa é a 12ª derrota. Apita Rafael Claus. O Coritiba consegue uma grande vitória no Rio de Janeiro, uma vitória importante. Segunda vitória seguida do Coritiba. Respira um pouco o time paranaense. Coritiba chega a 18 pontos, o Vasco fica com 13. 13 pontos em 19 jogos. 12ª derrota em 19 jogos.